Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso webinar Reinventando-se depois de 50 anos. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas porque a gente teve uns probleminhas técnicos na transmissão, mas já foram resolvidos. Eu sou a Melissa Marques, responsável pelo marketing da editora Atlas, Grupo GEM, e estou aqui com o professor Rafael D'Andrea. Muito prazer, professor. Obrigada. Prazer é meu, obrigado a você. E hoje nós vamos abordar exatamente o tema que ele fez na pesquisa, no livro Reinventando-se depois dos 50 anos. É um livro sobre carreira, sobre reinvenção, sobre transformação. E o professor, eu vou primeiro apresentá-lo aqui, vou colocar um pouquinho sobre o que ele já fez, vou contar um pouquinho para vocês. Bom, o professor Rafael, ele é formado em administração pela FEA, ele é pós-graduado em economia e marketing. Ele também tem mestrado em psicologia organizacional clínica pelo INSEAD. Ele é autor de diversos livros. Ele é professor, consultor, CEO da Toolbox e autor de Reinventando-se depois dos 50 anos. O professor vai contar agora um pouquinho para a gente sobre como foi a pesquisa para o livro e para quem ele se destina. Muito bem. Bom, o livro é resultado de uma pesquisa que eu fiz para o mestrado no INSEAD. Ele traz histórias que foram coletadas através de entrevistas com executivos como vice-presidentes, presidentes de empresa, a gente chama de C-level, né? Nível de CEOs. E são histórias reais de transição de carreira, né? Na maturidade, após os 50. E como que as pessoas se desenvolveram nessas novas carreiras depois de ter feito essa transição a partir de uma carreira totalmente diferente antes. Então o livro ele traz um pouco dessa visão e hoje aqui no webinar a gente vai dar uma palhinha do que o livro traz. É um livro que tem o objetivo de ajudar todas as pessoas que estão em momento de transição de carreira ou que buscam se preparar para essa transição de carreira. Em algum momento da vida todo mundo vai fazer, nem que seja para a aposentadoria, mas enfim, é inevitável que a gente passe por transições de carreira ao longo da nossa vida, então o livro é para todo mundo, principalmente para aqueles que decidiram se, vamos dizer assim, envelhecer produtivamente, que é o termo que eu uso no livro. Envelhecer não é uma opção, né? Mas ser produtivo nas últimas etapas da carreira profissional é uma opção, a gente decide. Nada contra, claro, quem quer se aposentar cedo, curtir a vida e etc. Mas esse livro, particularmente, é para quem já tem essa decisão tomada de que não quero parar de trabalhar. Né? E essa é uma decisão que está sendo cada vez mais comum no mercado. Né? As pessoas têm, em todos os países, é um movimento global, as pessoas continuarem trabalhando depois do momento de aposentadoria. Né? E para fazer isso é que esse livro pode servir como uma boa ferramenta, um guia para esse momento de transição. Rafael, abordando esse assunto, nós recebemos aqui algumas perguntas prévias, né? E uma delas foi do Narciso, ele é professor em Minas Gerais, e é uma pergunta realmente bastante interessante. Ele quer saber assim, como se reinventar em um país com tantas desigualdades e faltas de políticas públicas sobre carreiras para a melhor idade? Vale lembrar também que você que está nos assistindo também pode enviar a sua pergunta através do nosso chat, a gente está aqui recebendo todas e as mais interessantes a gente vai falar aqui com o professor, mas também depois a gente vai disponibilizar as respostas para que vocês possam tê-las. Narciso, né? Narciso. Narciso, em primeiro lugar, essa realmente é a reação natural que a gente tem ao pensar em qualquer projeto de inovação, em abrir empresa, em qualquer projeto que a gente tenha no Brasil, a gente sabe que a gente vai encontrar dificuldades. E, inclusive, nos projetos pessoais de transição de carreira, essas dificuldades também existem. Né? Então, isso não impede o brasileiro de se reinventar, de criar, de construir coisas novas. Claro que por isso a gente desenvolve uma resiliência muito maior. A gente tem que desenvolver um jogo de cintura a mais do que aqueles dos nossos colegas em outros países que não têm essas dificuldades, essa instabilidade que é tão comum à América do Sul, à América Latina e no Brasil mais do que tudo, né? Então isso não nos impede de fazer essa reinvenção. Ao contrário, se a gente usa isso como parte do treino, né, fazendo pequenas reinvenções ao longo da nossa carreira, quando chegar o momento de fazer uma grande reinvenção, a gente já tem isso muito bem testado, muito trabalhado, a gente já sabe lidar com as dificuldades do Brasil.
Então eu só posso pegar essa sua pergunta, devolver e para você, Narciso, e para todos que estão na mesma condição, quais as dificuldades você já superou na vida? Quantas vezes você já várias vezes, com certeza. Quantos obstáculos você superou para chegar onde você está hoje, né? E com base nessa experiência que você constrói a energia para fazer a nova reinvenção. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O que a gente aborda no livro, Melissa, é o tema da carreira bônus, né? Que é essa carreira que acontece, é uma nova trilha profissional que acontece depois que a nossa carreira principal já aconteceu. Então, se você fez uma carreira inteira em uma área e depois constrói uma carreira nova numa janela que acontece dos 50 aos 70 e poucos anos de idade, é o que eu chamei de carreira bônus, que é, na verdade, o fruto dessa pesquisa para o mestrado, né? Só falando um pouquinho da pesquisa, né? Eu entrevistei pessoas de 6 nacionalidades diferentes, né, para a pesquisa do mestrado e depois complementei para o livro com mais gente, né, de outras nacionalidades. Foram entrevistas em profundidade, então eu procurei realmente deixar um campo aberto para entender a realidade, como foi essa transição deles, entendi a sequência de decisões que eles fizeram, a estratégia de decisão que eles tomaram e como eles se sentiam durante essas transições. Então eu posso dizer para todos os que estão nos ouvindo que não é exclusividade de ninguém sentir ansiedade, medo, ter dificuldades na hora da transição. Colocar isso tudo em perspectiva é muito complicado quando você está no olho do furacão. Então o livro ele ajuda a pessoa que está nesse momento de transição a também se localizar nesse caos, porque ela parte das histórias de outras pessoas e aí consegue olhar para a sua própria narrativa de vida e entender onde que ela está nesse processo de transição. Então eu esquematizei boas práticas também para facilitar a transição das pessoas e também algumas, o que a gente chama de self-assessment, né? Uma autoavaliação para que a pessoa possa entender qual é a melhor solução para aquele momento que ela está vivendo, para continuar seguindo e dar o próximo passo na sua transição, planejar essa transição da melhor maneira. A transição, na verdade, ela pode ser feita também, né, em carreiras completamente diferentes, né, daquela que você teve a sua vida inteira. Pode ser também por empreendedorismo. A gente recebeu muitas perguntas nesse sentido, né? Se o empreendedorismo é um único caminho. Se você quiser falar um pouquinho, comentar sobre esse assunto. Perfeito. Então, isso é interessante porque é o tema do próximo slide. Então, a gente tem hoje uma transformação na própria natureza das carreiras, né? Hoje, o que eu encontrei na pesquisa foi uma atitude global, né? Mais pró-trabalho depois da carreira principal, ou seja, essa questão de se aposentar precocemente hoje não é mais o paradigma que domina a mente das pessoas quando você pensa em aposentadoria. Não só porque as pessoas sabem que vão ter essa janela entre os 50 e os 70 anos de uma vida saudável, as pessoas estão com a saúde melhor nesse momento aqui, graças aos avanços da medicina e hábitos de vida, etc. Então elas têm uma expectativa de vida maior e a possibilidade de desenvolver toda uma nova carreira, dos 50 aos 70. São 20 anos de carreira possível de produtividade para se desenvolver. Ao mesmo tempo, o que a gente nota é que as carreiras, e isso vários autores já pesquisaram, e eu trago esses resultados de pesquisas de outros autores para dentro do livro, também como forma de ajudar o leitor, que as carreiras são menos lineares, então elas estão mais na mão dos próprios profissionais. Ou seja, eu dou um exemplo sobre isso, né? Eu tenho um amigo que tem 60 anos e ele, formado numa extraordinária faculdade brasileira aqui, ele é da área de quantitativa, né? Ele disse, olha, quer saber, eu vou estudar programação. E ele está no pós-carreira dele já. Sim. Ele foi um grande executivo, está no pós-carreira, e falou assim, eu vou me dar bem em programação, eu consigo fazer isso. Então, em programação, você pode trabalhar da sua casa, você pode, você está atrás de um computador, e se você for um bom programador, você pode construir uma carreira nessa área. Então, tem muitas possibilidades hoje, graças a uma dinâmica de contratação que as empresas têm, mais flexível, né? Então, mais trabalhos temporários, freelancers, etc. E possibilidades de carreira que você trabalha a partir do computador onde quer que você esteja. Você não precisa mais estar presencialmente. Então, quer dizer, a barreira da idade ela fica um pouco menor nesse sentido.
Então, tem algumas transformações nas carreiras, na própria economia, que vão ajudar os profissionais mais velhos para construir essa carreira bônus, como eu chamei no livro. Uma das perguntas que chegou aqui para a gente também é do Moisés. Ele é professor em São Paulo e ele quer saber se a transição de carreira, se essa carreira bônus, ela pode ser feita um pouco antes dos 50. Ele coloca aqui: eu tenho uma profissão de sucesso, mas hoje sem muito estímulo. Como proceder para mudar? Como ele chama mesmo? Moisés. Moisés tem sucesso, mas não se sente mais tão engajado na carreira dele. Exato. Né? A gente trata disso no livro. Esse desengajamento é um processo natural. Quando a gente já não se sente mais, você tem uma avaliação que você pode fazer sobre isso. Será que eu estou realmente desengajando da minha carreira? Ela já não me traz mais satisfação, desafios, eu não me sinto mais estimulado a me desenvolver nessa carreira? Ou só é uma questão só de a empresa que eu estou trabalhando não é uma empresa legal, o ambiente não é bom, o meu chefe, enfim, chefe é chefe, mas o meu chefe não é legal comigo. Então a gente pode olhar para isso para entender realmente se você está se desengajando da sua carreira ou se é algo pontual que uma simples mudança de organização, né, mudar para outra empresa, resolveria. Quando você realmente está se desengajando, o que acontece, e a gente fala sobre isso logo no começo, né, o que acontece é que você começa a ficar pesado ir trabalhar. Você não se vê trabalhando. O fim de semana, você tem o pessoal gosta de brincar, fala crise do Fantástico, né? Quando escuta a musiquinha do Fantástico, já dá aquela ansiedade, eu preciso trabalhar amanhã. É verdade. E isso é desengajamento, você não quer estar no trabalho. Aí, nesse caso, o mais importante é você começar a construir a sua transição de carreira o quanto antes. E começar com o seu plano B, a colocar o seu plano B em prática antes que o plano A deixe de existir. Essa é a dica do livro, que a gente vai falar depois, é claro, mais profundamente. Deixa eu seguir aqui, eu não sei se vocês, quantos de vocês assistiram o filme o Estagiário, né? Com o Robert De Niro, e é um filme extraordinário, porque ele mostra exatamente esse fenômeno que a gente está olhando. Sim. Ele já estava aposentado, ele sai da aposentadoria para voltar a trabalhar numa profissão totalmente diferente, e ele é estagiário de uma startup de internet, de e-commerce, né? E esse filme mostra algo muito interessante que eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui a favor dos profissionais mais experientes. Eu não quero estragar o filme para ninguém, quem não assistiu, mas basicamente o que o filme trata é como que a gente pega um profissional que tem uma inteligência emocional muito bem desenvolvida, né, que é o caso dele, que já tem uma idade e uma experiência muito grande, e que as situações mais difíceis que os profissionais daquela empresa que ele está estagiando encontram, para ele são fáceis, são situações que envolvem relacionamento humano, dificuldades com pessoas, etc. Então ele acaba ajudando muito nesse sentido os profissionais mais novos. Ao passo que os profissionais mais novos entendem tudo de e-commerce, tudo de internet, são excelentes técnicos, mas não entendem nada de relação pessoal. E ele acaba ajudando nisso. Então o filme mostra pra gente claramente onde os profissionais mais experientes podem fazer a diferença, inclusive nas empresas, fazendo aquilo que eles sabem, que eles têm domínio, que é a relação interpessoal, algo que a gente realmente só aprende na prática. Tem que ser trabalhada durante muito tempo. Durante a carreira, realmente. Exatamente. Então, recomendo para todos aí assistir O Estagiário com o Robert De Niro, que é um filme que fala exatamente sobre esse fenômeno que a gente está tratando. Legal. Inclusive, o Marcos, ele é consultor em São Paulo e ele fez uma pergunta que também cabe aqui. Ele pergunta o seguinte: na era da tecnologia, como um profissional com mais de 50 pode se manter competitivo? Perfeito. Olha, a fórmula para se manter competitivo é a mesma, independente da idade. É muito estudo, esforço, né? E o que a gente chama no livro de testar e aprender, né? Que é até algo que vai contra a teoria tradicional de mudança de carreira, que é você se planejar, fazer uma lista do que você tem que fazer e seguir essa lista toda preparada. Eu sigo muito uma autora que inspirou o livro, que é a professora Hermínia Ibarra, do INSEAD,
que diz o seguinte, olha, é melhor você testar na prática e saber rápido se você tem aptidão para aquilo ou não, do que fazer longos cursos e uma preparação extremamente longa para só depois no final falar, olha, não queria Não ser era médico, isso. eu não queria ser programador, eu queria ser artista. Então você tem que ter experiência com aquilo. Olha que interessante aqui, eu vou colocar na tela a história que um dia lendo a Época, a revista, eu encontrei essa história aqui do fundador da Liu Lara, né, o Jacques Liukovic, desculpe se eu pronunciar errado o nome dele, mas eu acho que é assim que fala, que aos 70 anos, isso já faz uns 3 ou 4 anos que essa história aconteceu, que foi lá atrás, quando eu comecei a pesquisa, Sim. se tornou estagiário do Google. Então é exatamente o caso, como que alguém que foi um publicitário, e é um publicitário famoso, ganhou 17 leões em Cannes, né, se reinventa fazendo no âmbito da tecnologia, no mundo da tecnologia. Ele ilustra exatamente essa abordagem, que eu vou fazer um curso, eu vou estudar certamente, né? Sim. Mas entra de cabeça e já testa na prática para ver como é que você se sai nesse universo. E aí você tem muito mais material para quando você estiver estudando e se preparando, aí você já viveu aquela situação, você sabe como que aquilo, onde é que realmente você tem as suas dificuldades, quais são os desafios que você vai ter que superar naquela nova carreira. Então eu estimulo, eu diria para todos os profissionais mais velhos, se você conseguir ter essa experiência de mergulhar de fato em uma carreira nova de tecnologia, tente fazer. A rápida pausa aqui para uma aguinha, mas Necessário. é necessária. Então, o que a gente, dando sequência, né, o que o livro traz para o profissional com mais de 50, que decide trabalhar e que já sabe que vão haver adaptações ao longo do processo de mudança de carreira. Então, coloca esse slide, por favor. Então, se a gente tem que trabalhar, se a gente quer trabalhar, se a gente tem essa disposição, é melhor que a gente busque um tipo de trabalho que nos traga satisfação, né? Que nos traga um propósito, um significado pessoal. Então, qual trabalho é legal para mim, né? Depois dos 50, um trabalho que tenha propósito, que tenha uma rotina flexível, porque a nossa vida vai mudando, né? E quem tem mais de 50 sabe. Você tem... A flexibilidade é mais importante do que muitas outras coisas, né? Você tem filhos, você tem uma configuração familiar e de vida pessoal, inclusive, que exige uma certa flexibilidade de rotina. Mas também um trabalho que te dê emoção, né? Novos desafios, conteúdos novos, que você possa aprender algo novo, relacionamentos novos, né? Conhecer pessoas que você não conhecia, né? Consistência, que seja um trabalho que tenha consistência com os seus valores, os valores pessoais. Então, tem uma frase que a gente coloca no livro, um dos profissionais que eu entrevistei falou, olha, depois de uma certa idade, a gente já se dá o luxo de não querer mais politicagem corporativa na nossa vida. E exatamente, a consistência com os valores do indivíduo vai fazer com que ele tenha mais sucesso na carreira, ele consiga nessa nova carreira se desenvolver com mais velocidade. Mas também que preserve a autoimagem do indivíduo. Então a gente vê muita gente estimulando o profissional com mais de 50 ou até mais velho em empregos que não são empregos que protegem a autoimagem dele. Então uma pessoa, vamos dizer, ele teve sucesso em uma determinada carreira e depois vai trabalhar numa carreira que não é bem vista pelos parentes, pelos filhos, pela esposa, pelo marido. Isso realmente dificulta a adaptação do profissional. Então, essa questão de se manter em desenvolvimento, de ter uma carreira que dá uma autoimagem mais interessante para o indivíduo, é extremamente importante na escolha da nova profissão que ele vai ter. Tem duas, eu coloco na tela aqui, tem duas instituições que eu recomendo a gente olhar. Nos Estados Unidos tem uma ONG chamada Encore, né, que trabalha com indivíduos mais maduros para que eles encontrem novas opções de carreira, mas ela, ao mesmo tempo, ela busca linkar isso com o significado,
com carreiras que têm algum propósito. Então ela tem uma atuação muito forte de alocação de indivíduos mais velhos em ONGs, né, americanas, em projetos sociais, em projetos educativos. E tem aqui no Brasil tem a Maturi Jobs, que é bem conhecida, que também trabalha dessa maneira como empresa, né? Mas e aí num leque mais amplo de opções de trabalho também. Então, existem muitos exemplos de organizações que são dedicadas a esse público, inclusive no Brasil eu recomendo que as pessoas olhem como é que elas trabalham, façam sua própria pesquisa, né, sobre como que essas organizações trabalham. Uma das coisas interessantes que eu notei na minha pesquisa é que os profissionais, eles se veem, vou pôr o slide na tela, eles se veem com menos idade do que eles têm normalmente. Então isso é um fenômeno comum, não foi só eu que identifiquei isso existe, chama idade fantasma. Então a pessoa, se você perguntar para qualquer pessoa com mais de 50, com quantos anos você se vê? Ela vai dizer, olha, eu me vejo 10 anos mais novo, na média, né? Essa é a média real. E isso é bom. Você se vê mais novo do que você é, para trabalho, é muito bom, porque você acredita, tem mais você consegue acreditar que é capaz de começar uma nova carreira. Então, se a pessoa diz, olha, eu me vejo mais velho do que eu sou, já é mais complicado, né? Mas a maioria das pessoas vai se ver com menos idade do que realmente tem. E isso é bom, que isso energiza o profissional para que ele possa usar esse potencial e direcionar numa nova carreira, né? Esse preparo, né, que a gente fala no livro, prepare-se para o inevitável, né? Eu uso algumas histórias pessoais também no livro. No meu próprio caso, eu tenho 42 e eu já me preparo para uma segunda transição. Eu fiz uma primeira transição, como foi o caso de uma das perguntas, né? Minha primeira transição foi aos 30, bem antes dos 50. Sim. Né? Existe a transição, e é um fenômeno bem conhecido, também estudado por outros autores, que é a transição na meia-idade, né? As pessoas passam, principalmente homens têm muito mais do que mulheres, né? Crise de meia-idade, né? Então, tem esse momento em que a gente revê os nossos valores, monta, você está no mundo corporativo, é o meu caso, eu estava trabalhando no mundo corporativo, era executivo e montei a minha própria empresa aos 30, né? E essa é uma primeira transição. Mas também, ao mesmo tempo, agora eu já vejo uma segunda transição acontecendo mais para frente. Uma busca de propósito, significado do trabalho que eu faço, etc. Então, eu já começo nesse momento a minha transição. Como eu falei, a gente tem que preparar o plano B antes que o plano A acabe, né? Antes que seja tarde demais, porque depois fica muito mais complexo de você desenvolver os passos necessários para poder fazer um plano B que funciona economicamente, financeiramente, e funciona também em todos os outros aspectos emocionais, de relacionamentos, etc., dentro da sua realidade. Então, preparar-se para o inevitável, eu acho que é fundamental, e esse preparo ele é duplo. Então, quando a gente vai fazer uma transição de carreira, a gente vai avaliar não só o aspecto financeiro, se puder colocar o nosso slide, mas também o aspecto da aceitação da nossa nova carreira com os nossos parentes, amigos, etc. Né? Então eu falo assim, carreiras são como casamentos. É preciso escolher bem e se precisar sair dela direito. Por que carreira é assim? Né? Carreiras são contratos com múltiplas partes, não é como... O casamento você tem com uma pessoa só, pelo menos no Brasil, né? Monogâmico, mas você tem um contrato com uma parte só. Sim. A carreira não, são com muitas pessoas. Você tem um contrato com o seu cônjuge, você tem um contrato com o seu chefe, você tem um contrato com todos os stakeholders da empresa, enfim, com a sociedade em geral. E esse contrato, isso faz parte da nossa identidade. Quem a gente está muito ligado ao que a gente faz. Tanto que uma das pessoas que eu entrevistei falou assim para mim, olha, para mim é extremamente difícil me apresentar como aposentado. Né? O que você faz? Quando você conhece uma pessoa nova, a primeira pergunta principalmente sexo masculino, né? Homens, o que você faz? Eu trabalho na empresa tal, né? Eu sou editor, eu sou autor, sou professor. Então, a gente se define muito pelo que a gente faz. Então, isso tá misturado com a nossa própria identidade. Sim. E é por isso que é tão difícil mudar, né? Quando a gente faz esse contrato, então, é uma mudança
complexa de fazer. Né? A carreira que a gente tem, ela tem não só esse aspecto, mas também ela influencia na nossa saúde. Ela influencia no corpo também, na nossa saúde mental. Então, quantas pessoas desenvolvem doenças psicossomáticas por conta de trabalho ou somatizam problemas do trabalho no corpo? Quer dizer, é fundamental a gente tratar a nossa carreira como algo que precisa fazer sentido dentro da nossa vida. Se faz sentido, aí a gente tem mais saúde mental, saúde física, mais felicidade. Né? E fazer transições de carreira com um preparo, porque isso reduz o impacto do estresse da transição. Né? Eu comparei carreira com casamento, né? Mas qualquer transição de um lado ou de outro gera um nível de estresse. Então, se você faz de uma forma adequada, você diminui esse estresse, o impacto disso psicológico é bem menor. Então é isso que a gente estimula no livro, que a pessoa se prepare para fazer uma transição legal. Uma das perguntas que acabou de chegar aqui é da Silvia, ela é de Curitiba, e ela fala exatamente sobre esse preparo. Eu vou ler aqui. A transição por si só, ela já é difícil, mesmo quando não planejada. Uma dificuldade grande demais é quando ficamos desempregados depois de mais de 20 anos na carreira e quase nenhuma perspectiva de reinserção na mesma área. Então, ter que se reinventar torna-se ainda mais difícil, pois ainda se encontra a dificuldade financeira e ainda quando a paixão era exatamente o que se estava fazendo. Sim. Bom, como ela chama, Janaína? Silvia. Silvia. Isso. Silvia, ficar muito tempo afastado de uma carreira original realmente é problemático. A reinserção na mesma carreira já é problemática, não só porque a pessoa fica desatualizada, mas porque as carreiras mudam também. Aquela carreira original provavelmente não existe, né? Se você ficou 20 anos fora dela, ela já não é mais como a gente imaginava 20 anos atrás. Mesmo carreiras tradicionalíssimas, como vendas, por exemplo, elas são diferentes. Um corretor de imóveis hoje, ele tem uma carreira diferente do que ele tinha 20 anos atrás. Hoje ele trabalha no WhatsApp, ele trabalha com um outro jeito de se relacionar com clientes, tem modelos de negócios novos na internet, quer dizer, como se reinserir nesse cenário com a dificuldade de estar muito tempo longe e com dificuldades financeiras, né? Bom, Na verdade, professor, ela ficou 20 anos na mesma carreira. ela ficou 20 anos Isso, na mesma carreira. Exato. Muito bem. Então, E aí teve esse processo, né, do desemprego e aí da dificuldade financeira. Entendi. Pensei que ela tinha ficado 20 anos fora da carreira Não. e estava voltando. Bom, então, se ela teve 20 anos na mesma carreira e ela quer voltar para a carreira anterior, o caminho é o tradicional, né? Mas se ela quer se reinventar em uma nova carreira, aí o livro pode ajudar bastante, porque o que ela vai começar a olhar primeiro ela tem que decidir qual é essa carreira nova que ela quer, né? Então, ao longo da vida, as nossas prioridades, onde que ela pode ter sucesso, né, é o que ela precisa olhar, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre como é que a gente olha isso. Basicamente, quando a gente está começando a nossa carreira, a gente tem um motivador de desafio, né? A gente quer desafio, a gente busca, pode colocar o slide, por favor, a gente busca desafio, a gente busca mudar a nossa constante desafio, aprender, etc. Depois, isso até os 30 anos de idade, mais ou menos. Depois dos 30 aos 50, a gente busca equilíbrio. Então também tem que ver que fase da vida que ela está, né? Equilíbrio, por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai pautar a forma como ela vai decidir qual é essa nova carreira que ela vai querer. Busca equilíbrio, porque normalmente você tem filhos, você tem situações, configurações familiares que exigem equilíbrio, harmonia entre trabalho e a vida pessoal. E após os 50, a busca é por autenticidade, né? Ou seja, o que é isso? É algo que integre a história de vida da pessoa, que faça sentido para ela, que faça com que ela se sinta integrada dentro daquela narrativa de vida. Por que eu estou fazendo isso? É o propósito que tanto se fala hoje. Então isso vem com a busca da autenticidade. Então, dependendo do momento de vida dela, isso vai determinar que tipos de carreira que ela pode ir atrás. Bom, então se ela tem entre 30 e 50, eu recomendo que ela busque carreiras que permitam que ela tenha uma harmonia entre vida pessoal e trabalho. E como que ela vai decidir isso, né? Uma das coisas que a gente fala no livro, que é bem importante, é que, na verdade, muito mais do que o conhecimento do conteúdo da sua carreira,
Você precisa olhar para as suas habilidades, o que você faz bem, independente de saber o conteúdo da carreira, né? Que habilidades você tem. Então, se você tem habilidade, por exemplo, de organização, habilidade interpessoal, você pode escolher uma outra carreira onde essa habilidade ou essas habilidades são importantes, que você sabe que você vai ter sucesso nessa nova carreira, porque aquilo que você tem de bom dentro do seu perfil atual, você pode usar para essa nova carreira. Não necessariamente o conhecimento que você desenvolveu ao longo da vida. Então isso é fundamental, porque o conhecimento ele é efêmero. As carreiras estão mudando, né? As pessoas estão vivendo novas realidades e as habilidades que a gente desenvolve, não, você vai partir dali, só pode melhorar. Exato. Pode treinar outras e continuar evoluindo nesse sentido. E essas habilidades, elas valem também para a pessoa que quer continuar na mesma carreira, né? Não só para quem busca uma carreira completamente diferente, mas ainda que ela queira continuar naquele setor, naquela área, né, enfim, aprendizado. Então, também vale para isso. Vale. Então, se ela quer continuar na mesma carreira, ela quer se recolocar na carreira. Se reinventar, mas na mesma carreira. Ela pode olhar essa carreira dela com um outro ângulo. Por exemplo, ela era funcionária de uma empresa, né? E aí agora ela se reinventa como empresária que presta serviços para o mesmo segmento da empresa que ela trabalhava. Então tem muita gente que está fazendo isso. Sim. As carreiras permitem hoje, as empresas permitem esse tipo de abordagem, né? Então a gente tem a possibilidade de olhar a partir de outro ângulo. Talvez fica mais fácil tentar uma outra abordagem, num outro formato para a mesma carreira e se reinventar dessa maneira. Nós recebemos também aqui a pergunta, abordando um pouco esse assunto de sucesso, né? O Euro, ele é professor e ele diz assim, ótima iniciativa. Ele gostaria de saber como se mede o sucesso da reinvenção. E quando saber a hora de fazer uma nova reinvenção, que é isso que você estava comentando, né? Que você já está pensando na sua segunda transição, na sua segunda reinvenção. Ele quer saber exatamente isso, como se mede o sucesso e também como saber que essa hora chegou. Deixa eu colocar exatamente no slide que a gente tem sobre isso, que assim a gente não fica... Vamos lá. Então, segundo o autor, um dos mais famosos autores de carreira, que é o Douglas Hall, tem várias maneiras de você medir sucesso, né? Então tem os símbolos de sucesso tradicionais, dinheiro, projeção pessoal, avaliações de superiores. Você sabe que você está indo bem porque você recebe um feedback, às vezes, do seu superior. Sim. Tem o sucesso subjetivo, que é a forma como a pessoa se percebe. Olha, eu acho que eu estou indo, eu me sinto bem, eu sinto que essa carreira que eu estou indo bem. Embora eu não tenha isso tudo, eu tenho a satisfação pessoal e tá ok. O mercado também é um excelente... pode deixar o slide, por favor. O mercado também é um excelente juiz para determinar o sucesso da pessoa. Então, se você tem empregabilidade, isso é um sinal de sucesso na sua carreira. Empregabilidade, tem gente te oferecendo emprego, se você quiser mudar, isso é possível. E, finalmente, que eu acho que para nós aqui é o mais importante, esse senso de integridade. Para o profissional que tem mais experiência, que é essa noção de que você está construindo uma linha condutora entre presente, passado e futuro. Então, você pode não estar fazendo a mesma coisa, mas você está fazendo algo que tem uma conexão entre presente, passado e futuro. Tem alguns momentos, né, alguém vem e te pergunta assim, como é que está indo? Você está dando certo a sua carreira? Né? Aí você não sabe se está dando certo ou não, porque está ganhando menos dinheiro. Isso é muito comum em transições de carreira. Né? O dinheiro não vem tão fácil assim. E, em geral, o que a gente percebeu toda grande transição de carreira, ela não começa, o seu ponto de partida não é aquele que você deixou na carreira passada. Então, você começa um pouco para trás. Né? Então, o senso de integridade é fundamental porque você entende que você está construindo algo para frente. Né? Deixa eu voltar para onde a gente estava, que eu queria falar um pouquinho sobre essa pergunta, que é uma das perguntas fundamentais aqui que as pessoas fazem, né? Quanto mais eu vou... Será que vale a pena fazer algo que eu não gosto durante o resto da minha vida, né? Então, a gente tem essa noção de que, puxa, eu vou tocando aqui, empurrando com a barriga
e a vida vai me levando, eu vou fazendo, mas não é algo, isso que eu faço não é algo que eu gosto. Então, como é que eu decido, né? Se tem algo que eu gosto de fazer que eu posso mudar, né? Então, a gente tem, como eu estava explicando anteriormente, né, essa possibilidade de olhar para as nossas habilidades, né? Será que eu tenho as habilidades para aprender um novo trabalho e me adaptar a ele? Então, isso. É a pergunta que as pessoas se fazem na hora de mudar de carreira. Então, se eu tenho que trabalhar, se na verdade a maioria dos sistemas de aposentadoria, eles estão acabando, né, mundialmente acontecendo, e eu preciso trabalhar ou eu quero trabalhar o máximo possível na minha vida, então o que eu vou olhar? Eu vou olhar se eu tenho as habilidades para aprender esse novo trabalho, para me adaptar a esse novo trabalho. Então, estar aberto a novos aprendizados é fundamental, né? Ter essa capacidade, entender quais são as capacidades de aprender o novo é fundamental. Eu peguei uma das entrevistas que eu fiz, foi com um empresário que vendeu a rede de varejo que ele tinha. Na verdade, ele tinha uma empresa de moda, né? Lojas que ele desenhava os produtos e tudo mais. Então, é alguém que tinha esse senso estético muito apurado. Ele disse, olha, eu sempre trabalhei com beleza, com design. Vestir uma mulher ou decorar uma casa são a mesma coisa. Então, quando você trabalha com decoração, ele se tornou decorador e construtor de casas de alto luxo, né? Eu conto a história dele no livro. Aí ele fala, você lida com texturas, com tecidos, é um processo muito semelhante. Esses trabalhos são muito parecidos. Você pode estar preparando uma coleção nova de moda, né? Ou a decoração de uma casa, é o mesmo. Se você tem um bom olho para uma coisa, tem para outra. Então, assim, mostra claramente como que uma pessoa faz essa transição a partir das suas habilidades, mesmo que seja numa carreira totalmente diferente. Sim. Como que ela se reinventa em outras carreiras. Ele acabou vendendo todas as casas que ele construiu e decorou no espaço de 2 anos. Tudo que ele fez teve muito sucesso, né? Então a gente vê que para se reinventar, esse é um bom ponto de partida, né? Os atletas profissionais são outro exemplo disso, né? Então a gente pega assim, alguns, o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, né? Ele trabalha com marketing agora, ele é marqueteiro, enfim, passou um tempo lá, aos 30 e poucos, os atletas profissionais, eles deixam de ter alta performance, então eles acabam saindo do mundo da atividade esportiva e, em geral, isso ilustra bem esse caso, né? No caso do Ronaldo, ele era muito bom em relacionamento interpessoal, tem uma visão de marketing importante, ele sabia lidar com pessoas, e tudo isso levou ele a escolher continuar trabalhando mais em marketing. É a mesma coisa que eu falo para os nossos profissionais. Se você fosse um atleta profissional, né, de alta performance, chegando lá aos seus 30 e poucos anos, agora você teria que decidir por uma nova carreira. Que carreira seria essa? Então, que habilidades você vai olhar para ver o seu próximo passo, né? Essa é a nossa dica aqui. Outra coisa que é importante, como orientação para os profissionais que vão fazer mudança de carreira, é buscar entender, buscar o apoio da família. E uma análise sobre a sua condição financeira, que te permita mostrar para eles o porquê dessa mudança e que isso vai dar certo. Então eu tiro essa frase do próprio livro, né? Antes de saltar no trapézio, é necessário conferir se há uma rede de segurança. Sem ela também dá para pular, né? Mas o salto precisa ser feito com risco zero. E como risco zero é algo que é no mínimo ingênuo ou fantasioso, é fundamental ter essa parte do planejamento bem resolvido antes de executar o salto, né? A sua saída da carreira. Então, tenha bem resolvida a questão financeira. Muitos ouvintes estão mandando perguntas, né? Não está bem resolvida a questão financeira. É importante resolver um pouco melhor a questão financeira antes de fazer essa mudança de carreira, com o risco de que, se você não tiver a rede de segurança, fica difícil até provar e mostrar e trazer para dentro do seu projeto de vida os seus cônjuges, os dependentes, os amigos. Eles vão falar, poxa, você está se aventurando. Ter o apoio da família é primordial nesse momento. Por isso você precisa mostrar que você sabe o que está fazendo.
Nós recebemos também uma pergunta aqui do Anderson de Souza, e ele fala exatamente sobre essa transição, como ela deve ser feita no sentido de... Ele diz o seguinte: minha dúvida é se essa transição de carreiras tem que ser abrupta ou com cisão, deixando-se para trás a ocupação de mais de 16 anos, ou se pode ser feita paulatinamente, que é exatamente isso que a gente está abordando agora, né? De se você não se sente preparado, é interessante você ter primeiro esse processo com a família, financeiramente, para depois poder, né, processualmente fazer essa transição. Perfeito. Eu acho que a questão da transição, da velocidade da transição, para nós é super clara no livro, a gente coloca isso. Todas as pessoas que eu entrevistei, né, esses executivos, eles fizeram transições de alguma maneira planejadas, né? Eles sabiam muito bem o que eles queriam e o que eles não queriam. Então, saber o que você quer muito bem e o que você não quer, principalmente antes de fazer a transição, é fundamental. Mas, o que acontece com transições, né? A gente identifica isso no nosso estudo. Existe um gatilho, existe um momento em que você diz, olha, daqui não passa, basta. Né? Então tem até os poucos palavrões que tem no livro são citações desses momentos em que os entrevistados falam, olha, chegou um momento que eu disse, estou muito velho para essa... Não né? dá mais. Não dá mais. Então essa realmente, nesse momento a gente falou aqui um pouco sobre desengajamento, né? Que a pessoa vai se desengajando, ela vai pensando no plano B, ela vai construindo a transição, mas tem um momento em que realmente não dá mais, alguma coisa acontece que te força a mudar, ou você decide que daquele ponto você não vai passar. Se você resolve ficar protelando a sua decisão, o que você precisa observar é se aquilo está ferindo os seus valores, os seus princípios. Então também é muito comum as pessoas protelarem e elas vão vamos usar um termo popular, vão se machucando, continuando naquela atividade, naquela carreira, naquela empresa, mesmo que aquilo faça mal para elas. Então a gente convida o leitor a fazer essa avaliação. Se você já viveu esse gatilho, esse momento de inflexão em que você fala, daqui não passa e continua na carreira, isso está te criando algum mal? Está te criando um dano psicológico, né? E aí a gente convida a fazer a transição de forma abrupta. Então depende de que momento você está na sua carreira. Pode ser abrupta, porque você chegou no gatilho, ou pode ser uma transição planejada, porque você está ainda antes daquele momento crucial de ter que fazer essa mudança sob pena de se machucar, né, psicologicamente. Né? Deixa eu mostrar uma questão que é pouco tocada pelas pessoas, que é a questão do RH das empresas. Né? Então, indo para o outro lado agora, por que não é tão fácil se reinventar, se realocar em outras carreiras? Ainda, lamentavelmente, tem muitos recrutadores de talentos, muitos profissionais de RH que dão ênfase demasiado em conteúdos e cargos, ao invés de focar nas habilidades que as pessoas têm. Né? Então, fica muito mais complicado quando toda a atenção do recrutador está voltada para o conteúdo que a pessoa tem, o conhecimento que ela tem na sua carreira, o que ela fez, que cargos que ela ocupou. Fica muito mais complicado de contratar alguém que é novo naquela carreira, mas que talvez tenha as habilidades. Então, aqui fica uma chamadinha de atenção para o pessoal de RH, né, das empresas, procurar olhar além do estereótipo, não só do estereótipo de idade, mas também do estereótipo de conhecimentos que a pessoa tem naquela postura, e olhar para a pessoa, para as habilidades que ela tem. Se aquilo que ela exerceu na carreira anterior, que foram as habilidades chaves para que ela atingisse aquela posição, o sucesso, ou a posição que ela atingiu, são úteis para a próxima transição de carreira. Como é que está o mercado brasileiro hoje para o profissional com mais de 50 anos? Só fazendo um parênteses, professor, uma pergunta bastante interessante chegou aqui do Reginaldo. Ele é estagiário em Santa Catarina e ele diz o seguinte: eu tenho 43 anos. O ano que vem me formarei em Direito, aos 44, sendo minha primeira faculdade. Sendo assim, eu penso, será que ainda tenho tempo para que alguém como eu, da minha idade, possa obter sucesso nessa profissão? Está se formando em Direito, né? Em Direito, ano que vem, aos 44 anos, e ele é estagiário. Parabéns. Reinaldo.
Reginaldo. Reginaldo, Exato. parabéns, Reginaldo. Excelente iniciativa. Se você tem tempo, claro que tem. Dos 44 aos, vamos dizer que sejam 74, tem 30 anos de carreira aí, né, para desenvolver uma belíssima carreira em direito. Eu acho que cada vez que você está seguindo um caminho de voltar ou pela primeira vez, ou voltar para os bancos escolares, é um dos caminhos possíveis. Então, a gente tem várias possibilidades de se reinventar. Né? Voltar a estudar ou estudar pela primeira vez tardiamente é um desses caminhos. Você é estagiário, quer dizer que você está testando a sua habilidade nessa carreira nova, que é algo admirável e que é assim mesmo que a gente deve fazer. Não esperar ter 5 anos de faculdade para depois entender se aquela é a carreira que você realmente quer, porque a gente, depois de uma certa idade, a gente não tem tempo a perder, né? Então, isso é fundamental, você ir testando ao longo do processo. E não se deixa abater por obstáculos. Quer dizer, se você tem uma meta, que mais para frente vai ser passar na OAB e desenvolver uma carreira em direito ou prestar um concurso, enfim, se você tem essa meta, o que eu posso dizer para você é, dá tempo sim, mas observa só então se ao longo desse seu processo de formação e desenvolvimento profissional na nova carreira, o ambiente que você está, o que você está fazendo não está te tirando dessa meta. Então, eu acho que talvez esse é o grande ponto de atenção aí. A gente fala, sou brasileiro, não desisto nunca, né? A frase típica, o clichê típico do Brasil. Mas desistir nunca também não é super inteligente. A gente precisa saber quando desistir e recomeçar, né? E quando aquilo que você está fazendo está te tirando da sua meta, está te tirando você está fazendo algo que já não vai, que você sabe que não vai te levar mais até a sua meta, esse é o momento de desistir. Então, enquanto isso não for verdade, só os obstáculos externos você vai poder superá-los. Mas se aquilo te tirar da sua meta, de onde você quer chegar, e você vê que você não está indo mais em direção ao seu objetivo, esse é o momento de repensar e refazer a sua carreira. E a idade produtiva mesmo do brasileiro também, né, tá se estendendo. É exatamente isso que a gente vai abordar aqui em seguida. O mercado brasileiro está sendo, falando um pouco sobre esse tema, né, o mercado do pós-50 não é um mercado fácil no Brasil, né? A gente discute um pouco isso no livro. Assim, tem muitos países, na Ásia principalmente, onde eu estudei, que os profissionais são muito novos. Tem muita gente nova entrando. Então, o profissional com 50, ele já está completamente fora de mercado, né? Aqui no Brasil não é assim, né? Mas também não facilita, não é um país que facilita porque falta oferta de trabalho, né? Então, num país onde a economia não ajuda, realmente falta opção, falta oferta de trabalho, então você precisa se reinventar duplamente, se reinventar como profissional, mas também cavar suas oportunidades nesse mercado. Mesmo que isso signifique dividir esse bolo, que ele já não é tão grande, mas encontrar o seu nicho aí dentro dessa economia para poder atuar de uma forma mais flexível, ou com um custo mais baixo, ou com um diferencial que ninguém tem. Então, é um mercado que eu tenho certeza, não todas as oportunidades de trabalho não estão cobertas. Tem muita oportunidade para desenvolver novos negócios, empreender, se recolocar, mas é preciso ter não só do lado da preparação pessoal, mas também uma visão de mercado para entender onde estão essas lacunas que você pode atacar. Então, todo brasileiro é um pouco marqueteiro, um pouco vendedor, ele precisa olhar um pouco os nichos de mercado. Não adianta só se preparar, que isso por si só não vai garantir uma posição após os 50 anos. Nós temos mais uma pergunta aqui que chegou ao vivo, é da Raquel. Ela diz o seguinte: parabéns pelo tema do webinar. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tenho quase 50 anos e sou formada em enfermeira, perdão. Mas há mais de 15 anos trabalho com educação à distância e hoje, mais especificamente, trabalho com educação digital em saúde. Logo pergunto, você acha que o indivíduo que não estiver antenado na era digital está fora do mercado, mesmo com uma faixa etária elevada? Aonde entram os idosos nesse cenário, já que ele privilegia muito mais os jovens? Bom, essa questão de estar fora do mercado ou não estar fora do mercado é um pouco do pano de fundo de toda essa discussão, né? Se você se reinventa
e às vezes inventa o mercado onde você vai estar, né? Porque, de fato, falta oferta no Brasil, né? A tecnologia é um ambiente onde a gente pode desenvolver, sim, com mais idade, a gente pode desenvolver, sim, soluções e produtos e aplicações, porque tem muitas empresas ainda, tem empresas grandes, médias, pequenas, que ainda não sabem lidar com aspectos específicos da tecnologia. Então, se a gente estuda, se a gente testa, se a gente cria, a grande questão é você pode capturar esse mercado, né? As empresas são flexíveis a contratar freelancers, consultores, assessores, gente que dá treinamento. Mas o que acontece é que, com tecnologia, a gente tem que avaliar se a gente tem aptidão para aprender, né? Se a gente tem a cabeça aberta para aprender a nova tecnologia. Se a gente fala assim, não, isso aqui não é para mim, isso é coisa da molecada, isso não é para mim, eu nunca vou ser capaz de fazer isso, realmente você vai ter um problema, uma barreira, porque você não tem a mente aberta para aprender a nova tecnologia. E aprender qualquer coisa nova é doloroso, né? Essa ansiedade de sobrevivência é o que nos move. Então, se a gente precisa sobreviver, a gente aprende, né? E aprender algo novo pressupõe que a gente reconheça que a gente não sabe tudo. Então, a gente precisa saber, olha, eu não sei tudo, tem algumas coisas que eu realmente não sei, que eu preciso me esforçar um pouco. Algumas habilidades a serem adquiridas. E principalmente em tecnologia é assim, né? Então, por exemplo, a gente vê hoje o YouTube como uma ferramenta extraordinária de geração de receita para muita gente, né? Sim. E é algo que você precisa aprender a lidar no mundo do YouTube, no mundo do Facebook, no mundo do Google Ads, com o LinkedIn, se você quer se recolocar. Certeza. Você precisa saber lidar com todas essas ferramentas de planejamento e estudar para poder fazer isso. E até se você quiser ser um programador, você precisa entender as novas linguagens, etc. Então, realmente, a habilidade fundamental é estar aberto a aprender, né, e buscar esse conhecimento. Bom, eu coloquei algumas dicas e sugestões, eu acho que pela questão do tempo algumas coisas eu não vou entrar em super detalhe, né? Mas algumas dicas e sugestões que eu gostaria de falar sobre antes da gente ir para o final do webinar, mas esse aqui mais como, explicando um pouquinho o que a gente coloca na segunda parte do livro, né? Eu falo assim, olha, as transições de carreiras acontecem sempre pelo fim, né? Então, para você se localizar. Então, a gente começa pelo fim da carreira anterior, passa por uma zona neutra, onde você já não é mais o que você era antes, mas também não é ainda o que você vai ser, que é a zona da ansiedade, que acho que a maioria dos nossos ouvintes está nesse momento, né? Todo mundo está nesse momento de alguma maneira, mas essa é a zona da ansiedade. E aí tem o novo começo, que vem as dificuldades. Então, não tem nada fácil nessa transição. Só que ela fica mais fácil se você entende como ela acontece. Então, por isso, no livro, a partir das minhas análises, eu construí um framework. Ele é claro que tem muito mais detalhe do que isso no próprio livro, do que o que a gente vai mostrar aqui. Para cada bloquinho desse, a gente destrincha e abre o que tem lá dentro, né? Mas a gente cria esse framework, como eu chamo, para reinvenção pessoal, que começa com o término, começa com o fim da carreira anterior. Então, tudo que você precisa saber a respeito disso, como que você se autoavalia, se você está desengajando, qual é o momento do gatilho, será que aconteceu, será que não aconteceu, né? Depois a zona de transição, que é como é que você escolhe a nova carreira de uma maneira responsável. Então, primeiro a gente fala qual é o melhor momento para sair da carreira anterior, como você escolhe a carreira futura, e depois o novo começo, né? Um novo começo, você precisa estar atento ao quê, né? Para aumentar suas chances de sucesso. E aí, como a gente está falando, principalmente com profissionais com mais de 50, como é que você cria um legado profissional, né? Tem alguns autores que falam que tem gente que se parar de trabalhar, morre, né? Na verdade, o nosso legado profissional, ele vive além da nossa própria existência no mundo. Então, esse legado é fundamental para dar propósito para as pessoas. Então, como você cria um legado? Que tipos de trabalho você pode fazer que deixam um legado para as pessoas e o que isso significa para você? Então, ao longo da segunda parte do livro, a gente destrincha esse framework, essa sequência de
fenômenos que vão acontecendo e como que as pessoas que transitaram por esses fenômenos e fizeram isso com sucesso, que tipo de estratégia que elas usaram, né? E um pouco dessas, eu esquematizei essas estratégias para que as pessoas possam usar no seu próprio caso, né? Essa é um pouco da segunda parte. Então, aqui eu coloco algumas sugestões. Então, a primeira sugestão é leia o livro. Com certeza. Né? A primeira sugestão é leia o livro e aí siga algumas dicas básicas que eu vou falar agora, né? O livro tem isso em detalhe, todas as etapas da transição em detalhe, mas algumas dicas básicas fundamentais que a gente precisa prestar atenção. Então eu selecionei aqui algumas que são fundamentais, que você não pode deixar de seguir para ter sucesso na sua transição, né? Então eu gosto da história desse escalador, o Eric. O sobrenome dele eu não consigo pronunciar, porque tem muita consoante, mas que é um escalador cego que subiu o Everest, né? E, na prática, o que a gente entende, assim, é uma história, para mim, é uma história não só de desafio pessoal, superação pessoal, isso é superficial. Para mim, o bonito dessa história é a história de compaixão dos colegas do Eric, das pessoas que ajudaram ele a chegar lá, né? Essa, para mim, é a principal história. Não a história da superação pessoal, simplesmente, mas de todos aqueles que, em volta desse escalador, trabalharam falando no rádio para ele, descrevendo por onde ele estava pisando e tudo mais, para que ele chegasse lá. Então, é fundamental que a gente construa relacionamentos novos, que a gente tenha um grupo de suporte para que a gente possa transicionar bem, né? Inclusive, se você tem pessoas que te desencorajam nessa sua transição, às vezes é importante dar alguns passos para trás e não engajar tanto com essas pessoas, né? Porque elas realmente vão servir como uma espécie de peso para que você possa seguir adiante. Então, construa novos relacionamentos, coloque as suas ideias no ar, dissemine as suas ideias, angarie esses aliados para o seu plano, que isso vai te ajudar a fazer a transição. Agora, o que mais que você pode fazer? O que mais que eu posso fazer para essa nova transição? Eu falo, olha, empacote o seu conhecimento. Uma das vantagens da gente ter mais experiência é que a gente tem conhecimento que pode ser transformado num ativo. Você pode monetizar esse seu conhecimento, né? Para isso, você precisa saber empacotar o conhecimento. Empacotar o conhecimento de uma maneira vendável, se antigamente bastava um terno, um cartão de visita, um sorriso no rosto, e você falava e convencia as pessoas, a mídia hoje não é essa mais, né? Então você precisa ter as ferramentas da profissão que você está buscando, da sua nova carreira. Se essa ferramenta, então eu conheço muitos consultores que têm muita experiência, mas eles já com uma idade mais de 50, 60, às vezes próximo dos 70, ele fala, não, eu só quero conversar, né? Só conversar não vende. Você precisa empacotar aquilo num PowerPoint, num seminário, numa consultoria estruturada. Então, saber empacotar o seu conhecimento num vídeo no YouTube, num curso, você precisa colocar numa plataforma de ensino à distância. Quer dizer, você empacota o seu conhecimento usando as ferramentas que são necessárias para isso. Então, às vezes você tem muito raciocínio lógico e empacota isso sob a forma de linguagem de programação. Então, tá bom, eu vou ser programador, é o caso do meu amigo que eu citei lá. Então, hoje em dia, você precisa saber vender o seu conteúdo. Seguindo, talvez aqui a dica mais importante para quem está fazendo transição de carreira são essas 3 competências fundamentais. É o know-how, know-why e know-whom, né? Saber fazer, saber por que você está fazendo e ter o networking, né? Os contatos, as pessoas que você precisa para que aquilo aconteça. Então, se você, por exemplo, ainda está na sua carreira antiga, mas começa a estudar, você já começa a desenvolver 2 dessas habilidades, dessas competências-chave. O know-how e os contatos, né? Então, a gente sempre tem o know-why, né? Saber por que a gente está fazendo, isso é muito pessoal, né? Isso depende da pessoa só. Mas toda vez que você volta para a escola ou que você trabalha numa empresa ou vai ser estagiário numa outra empresa ou experimenta numa ONG como trabalhos voluntários ou desenvolve um hobby que te permite desenvolver aquelas habilidades,
você está desenvolvendo essas competências de conhecer gente que está envolvida com aquele tema, saber fazer aquele tema e cada vez mais construir uma narrativa de vida que convence você mesmo, né? Toda vez que a gente testa uma nova carreira, a gente está construindo essa narrativa, a gente está dando sentido, encontrando o porquê a gente está fazendo aquilo. E quanto mais a gente se convence, mais a gente convence os outros, né, do porquê que a gente está fazendo e ganha o apoio por conta disso. O ideal, então, professor, é se cercar de pessoas que sejam engajadas, né, a te ajudar a essa transição acontecer. Também empacotar esse seu conteúdo, essa sua, enfim, sua experiência de alguma forma atraente para o mercado, para daí poder apresentar para quem você deseja. Exatamente. Mesmo que isso signifique desenvolver essas competências de software, de linguagem, de postura, de apresentação, etc. Falando sobre software, linguagem, a gente também recebeu aqui uma pergunta do Anderson Souza, e ele pergunta o seguinte, o que a inteligência artificial e toda essa tecnologia que vem sendo implantada exige de quem vai fazer essa transição? Aí ele comenta aqui já com 44 anos, né, que provavelmente é a idade que ele tem aqui. Inteligência artificial. Olha, eu não tenho condições de descrever o que é inteligência artificial nesse momento, que eu não sou especialista nessa área, né? Mas eu entendo que são algoritmos que estão emulando, de alguma forma, a maneira como o ser humano pensa e como o ser humano aprende, né? Antigamente, a gente tinha lá os algoritmos neurais, etc., que basicamente fazem isso. Qual é o impacto que isso vai ter nas carreiras das pessoas? Pouca gente sabe responder. Ainda é um tema muito novo, muito complexo. Tema super complexo, muito novo. A gente já está vendo alguns impactos na área de direito, na área de medicina, na área editorial, né? Nas pesquisas de marketing. Tem muitos setores onde isso já está acontecendo, na própria relação com consumidores, né? Já está acontecendo. Mas o que eu posso dizer a respeito disso para a carreira? Se é algo que te atrai, que você tem interesse, é possível estudar e desenvolver as suas novas habilidades para esse mercado que ainda não existe, esse mercado futuro. Começa desde agora, construindo o know-how e conhecendo as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de atividade, já que é algo que você está decidido que faz sentido para você, né? Bom, eu queria, passando para o slide aqui, eu queria falar sobre um tema que é importante as pessoas entenderem, que é quando a gente muda de carreira, tem muitas frustrações. Eu mesmo conto as minhas histórias lá, de quando eu fiz a minha primeira transição de carreira, nenhum trabalho é perfeito. Se a gente idealiza o nosso trabalho, a nossa nova carreira, a gente realmente se frustra demais. Então, não tem nenhum problema em fracassar tentando, mas se a gente vai fazer essa mudança de carreira, é importante abraçar tudo que ela traz de bom e de ruim. Nenhuma carreira é perfeita. Mas eu quero só o lado bom dessa nova carreira. Isso não existe, né? Então, a gente tem que estar preparado para essas transições, nessas transições, para lidar com essas frustrações que vão acontecer naturalmente, né? Não é desistir, como eu falei anteriormente, não é desistir se tiver uma dificuldade, mas desistir se você se vê numa situação em que você está indo para o outro lado da sua meta. Você não está indo em direção à sua meta, mas está indo para um outro lado. E nesse caso, realmente a frustração não é só uma frustração, é algo que está te tirando do objetivo central. Recomeços exigem resiliência, né? Onde que a gente se apoia para não hesitar na hora H. Então, esses recomeços são difíceis. Cada pessoa tem o seu sistema de apoio, né? O seu sistema de apoio psicológico, como você estava falando. Eu me cerco de pessoas que me apoiam, mas também não posso sair da realidade. É importante ouvir críticas, sim. É importante ter isso, mas não deixar que elas entrem em você e te tirem do seu objetivo. Amigos, família, algumas pessoas se cercam. A fé é algo que ajuda muito. Então, você precisa entender a fé em si mesmo, as suas próprias histórias de sucesso, como foi uma das perguntas lá no comecinho que eu falei, olha, acho que foi por Narciso, né? Você superou muitas situações difíceis na sua vida. Se baseia nessa superação para conquistar energia para continuar seguindo. Então, se você não tem ninguém mais para se apoia nas suas próprias histórias de superação, né?
falando um pouco sobre resiliência, o Arnaldo, ele atua no ramo do direito no Rio Grande do Norte e ele pergunta o seguinte: quando a resiliência não basta, o que fazer? Então, é o tema desse slide que eu coloquei aqui, né? Encontre role models. Quando você... Não é só uma questão de resiliência, procure identificar pessoas que fizeram a transição e que deram certo na transição, para que você possa se inspirar. Eu gosto do Lee Kuan Yew de Singapura. Foi o primeiro-ministro de Singapura, porque ele transformou uma ilhota paupérrima no país mais rico do mundo, né? E durante o período da vida dele, né? Então, buscar exemplos de outras pessoas te possibilita perceber que é possível fazer coisas que os outros acham impossíveis, né? Então, para mim, role models, essas referências de outras pessoas é fundamental. Se você entrar, por exemplo, a própria Anchor, né, que é essa ONG americana, ela trabalha muito com testemunhos para mostrar essa questão de como é possível fazer o que os outros acham praticamente impossível. Outra coisa que dá para a gente usar, né, é um profissional que nos auxilie a navegar nessas transições. Então, claro que o tema da transição de carreira envolve muitas perdas financeiras, envolve questões emocionais, às vezes até inconscientes. A gente está lidando com múltiplas pessoas que estão com expectativas em relação ao nosso futuro, nosso sucesso, etc. Então é importante, talvez, nesse momento, buscar a ajuda de um coach profissional. E esse coach profissional, ele não tem que te dizer o que fazer, tá? Ele vai te ajudar como um espelho a descobrir aquilo que é melhor para você, a te dar de uma forma, a despertar em você essa resiliência que está lá adormecida. Ele não vai te motivar externamente, mas ele vai te ajudar a encontrar essa motivação interior para poder seguir. Mesmo. Exatamente. A Michelle, ela é coordenadora editorial e ela também perguntou sobre esse tema. Ela disse o seguinte: começar tudo de novo traz uma insegurança que acredito ser normal. Existe alguma super dica valiosa para que a pessoa que deseja começar em outra área, sem que tenha muito impacto na vida dela, e obter mais segurança para seguir essa opção escolhida? Exatamente. Acho que é a segurança e a confiança que é o ponto principal, né? De onde vem o medo, né? De onde vem o medo? O medo vem do desconhecimento. Então, o conhecimento ajuda a lidar com o medo, que é a ansiedade do novo, do desconhecido, né? Como que a gente busca conhecimento, então? A gente pode voltar a estudar, a gente pode aprender, a gente pode falar com 1000 pessoas. Tem casos que todo mundo deve conhecer alguém, que é o eterno estudante, fica sempre estudando e nunca põe a mão na massa, nunca monta o negócio, ou fala sobre o negócio que ele quer montar em todos os happy hours, mas nunca faz, né? Então não adianta só estudar. Até coloco o slide ali, descubra brincando, porque de verdade a super dica poderosa é brincar com esse novo papel, né? Como uma criança faz, que o termo é playfulness, né? Que é esse termo de você brincar com a carreira. Então você descobre como é que você se sentiria se você estivesse realizando aquilo. Então, por exemplo, muita gente hoje quer ser chefe, né? Por causa do MasterChef, dos programas de culinária, muita gente quer ser chefe de cozinha. Então, ok, vai trabalhar numa cozinha. Cozinha num evento beneficente da sua igreja, faz alguma coisa, descobre como é que é a vida prática daquele trabalho, que aí você vai diminuir essa ansiedade em relação a como seria quando você começasse. Descobrir novas paixões através da mão na massa, então. Colocando a mão na massa, exatamente. Testando e aprendendo. Experimentando coisas novas. Essa conversa de que você precisa ter foco, que você precisa se preparar, estudar, fazer uma lista de tudo que você quer fazer e tal, é muito longa, né? O pessoal do Design Thinking, né, fala que você precisa errar rápido. É melhor errar rápido. Então você experimenta, se tiver errado, já descarta e já parte para uma outra situação. Porque, principalmente depois de uma certa idade, você não tem mais esse tempo todo para ficar investindo em grandes formações para depois descobrir se quer ou não quer fazer aquilo. Outra dica importante, uma vez que você começou a sua carreira, né, ou vai começar a sua carreira, é evitar desgastes desnecessários, né? Então, tem algumas coisas que ficaram claras a partir da minha entrevista com esses profissionais que a gente deve evitar. Por exemplo, evitar sócio complicado.
E o que é sócio complicado? Sócio complicado é aquele sócio que tem outros vínculos com a gente, amigos muito próximos que não têm experiência de negócios, parentes. Tenta evitar esses sócios que vão criar complicações em outras esferas da sua vida, caso o negócio não dê certo, para que isso não se torne um problema incontrolável. O segundo ponto é, se você resolve trabalhar em casa, por exemplo, e a partir de uma certa idade isso é muito comum, né? Olha, eu vou ser consultor, assessor de empresas, etc. Eu vou trabalhar em casa. O seu cônjuge, sua mulher, o seu marido vão estranhar, porque nunca te viram lá dentro. 24 horas trabalhando em casa. Vai ter um estranhamento. Então, uma dica interessante é você alugar um cowork por um tempo, ou pegar um escritório de um amigo, constrói essa rotina estruturada fora, e depois, com o tempo, você vai passando mais tempo em casa, e se você quiser realmente trabalhar em casa, aí já vai ter, as concessões do relacionamento já vão ter acontecido. E, finalmente, procure não gastar mais do que você ganha para trabalhar. Então, isso é muito comum em profissões, por exemplo, como corretor de imóveis, que por um tempo ele investe, né? Ele paga do próprio bolso para trabalhar e tudo mais. Você tem que ter um limite muito bem definido de quanto que você vai gastar para trabalhar e até que ponto você vai investir lá. Porque a partir de um certo ponto, você começa a ficar no vermelho demais, e aí você perde o apoio daqueles que dependem de você ou que te suportam naquela nova carreira. Então é importante você ter esse limite bem definido, nunca gastar e não passar dele, porque você vai perder o suporte das pessoas que estão em volta se isso acontecer. Então é um desgaste desnecessário. A gente já falou, né, no próximo slide, de usar o diferencial da experiência para prosperar, né? Então você tem, com a idade, vem a experiência na habilidade de lidar com pessoas, né? A inteligência emocional, se você desenvolver isso, pode te ajudar muito. Então a gente saber aplicar isso, principalmente com os mais jovens. Se você vai começar numa nova carreira, é muito provável que o seu chefe, ou seus pares, ou seus clientes são muito mais jovens que você. Então você precisa entender o mundo deles a partir da perspectiva deles. Então a gente recebe muita gente mais velha, né, mais experiente lá no dia a dia da nossa consultoria, que fala assim, teve uma juniorização muito grande das empresas, todo um monte de moleques fazendo coisas que antes eram adultos que faziam e tal. E essa é uma reclamação sem fundamento, porque de verdade esse tipo de juniorização sempre aconteceu, que quando é com a gente encara como um desafio. O impacto é maior. Mas quando a gente está vivendo e tem que ter um chefe que é 20 anos mais novo que a gente, isso fica complicado. Então, qual é a dica, né? É a gente usar a nossa própria experiência de vida para tentar entender a postura daquelas pessoas a partir da ótica deles, como eles foram criados, como os pais criaram, que tipo de educação eles tiveram, que ambiente que eles cresceram. E isso vai facilitar muito porque a gente use a nossa experiência a favor de manter uma conexão com esses profissionais. A Dinete, ela é professora de Santa Catarina e ela pergunta exatamente isso, né? Como lidar com as pessoas mais jovens. E ela pontua o seguinte, que vivem em um processo de extrema ansiedade. Uhum. Acho que esse ponto é bastante interessante, porque realmente, né? Os jovens são mais ansiosos, tem aquela coisa de querer tudo agora, querer que tudo saia certo. E aí uma pessoa que está nesse momento de transição de carreira, um pouco mais velho, não velho, mas mais experiente dentro da carreira, como que ele lida com essa pessoa mais jovem que quer tudo para hoje, para ontem? O jovem, ele claro que ele tem todas as ansiedades de não saber o que vai acontecer no futuro, mas basicamente a gente está falando de empatia, de construir, de buscar entender como que essas pessoas pensam. Isso vale para jovem, assim como para o jovem vale para o mais velho, assim como vale para o cônjuge e para qualquer pessoa. Dois processos fundamentais, né? Um é entender como que as pessoas pensam, a lógica de pensamento das pessoas. O que motiva essas pessoas a trabalhar, a responder de uma determinada maneira, como que elas estão pensando, né? Para isso existe um exercício de conhecer a realidade dessas pessoas e as origens de onde elas vieram. O segundo ponto é desenvolver empatia. E a empatia é entender como essas pessoas se sentem. Então, por exemplo, como que um jovem se sente ao ver, por exemplo, que todos
os amigos estão fazendo muito sucesso no YouTube e ele está aqui trabalhando no escritório careta, fechado, e enquanto que os amigos estão ganhando dinheiro no YouTube, né? Como é que ele se sente com relação a isso? Por que ele continuaria no escritório careta, assim, assim, assado? Então, a gente entender essa realidade do ponto de vista da empatia e do processo de decisão dele, então, permite que a gente se relacione colocando aspectos que são importantes para aquele jovem, né? Então, por que estar aqui? Se colocar no lugar do outro mesmo. Se colocar no lugar do outro, saber como ele pensa e como ele sente, vai te facilitar na comunicação com esse jovem. Bom, você está satisfeito com a decisão que tomou, você mudou de carreira totalmente, mas os resultados ainda não vieram, né? As pessoas perguntam como é que você está indo e quem está do lado de fora não sabe o quanto que você está apanhando, como que a coisa está difícil, mas também não sabe como você se sente. Então, a minha dica aqui, para que você não desista, é entender que tem esse provérbio persa, que é muito interessante, o tapete só pode ser avaliado depois de pronto, né? É você entender o que você está construindo. Essa construção só você tem condições de avaliar. Ninguém vai poder avaliar isso por você. Aquele ditado famoso, né? Todo mundo vê os tombos que eu tomo, mas não vê. Porque, de verdade, você está construindo uma nova carreira, muito do que você está fazendo é invisível, mas vai dar resultados mais para frente. Então, procura olhar como é que você está se sentindo em relação a essa construção, né? Isso é mais importante. A vida, você vai chegar num resultado, mas a vida se vive durante essa jornada. Então, se você está se sentindo ok com essa jornada, então continua com ela, que isso é o que importa. Finalmente, indo lá para a questão do legado, né? Como que a gente deixa a nossa marca no mundo, né? Eu gosto desse trecho do livro, eu acho que isso veio das entrevistas e é muito interessante. O legado de uma pessoa tem muito menos a ver com a riqueza que ela acumula para os seus herdeiros do que com a força que ela transforma a vida dos outros. Alguns dos nossos entrevistados falavam assim, olha, eu não quero ser lembrado pelas fábricas que eu fechei, mas pelas pessoas que eu desenvolvi. Ou seja, tem muitas formas da gente criar riqueza. Não necessariamente a gente precisa não criar riqueza e valor, né? Riqueza humana. Tem muitas outras maneiras, não necessariamente através da questão financeira, né? Então a gente precisa pensar nisso, quanto que a gente está tocando e transformando a vida das outras pessoas para poder ter essa noção de legado, né? Eu conto algumas histórias no livro, é muito interessante olhar. Uma vez fui com o meu mestre budista a um local onde um grande meditador do século X meditou e deu ensinamentos budistas, etc. E era uma gruta, num lugar ermo, pequeno. E o meu mestre disse, olha, século X, né? Um yogi numa gruta é conhecido até os dias de hoje, os ensinamentos continuam até os dias de hoje. De lá para cá, muitos reis viveram e construíram palácios e foram esquecidos completamente. Então, basicamente, é isso que fala esse capítulo sobre o legado. Como você transforma a vida das pessoas é que realmente é a principal riqueza. Mas aí, indo adiante, né, se você já tem o suficiente em termos de financeiros, que é fundamental, tem outras formas de riqueza humana que a gente fala, né? Então, beleza, melhores relacionamentos e sabedoria. São 3 construções que a gente pode fazer além da questão financeira, né? Então, eu coloco aqui exemplo, né? O Buda, né? Desenvolveu sabedoria. O que é essa sabedoria? É você deixar um legado que permite que as pessoas tomem melhores decisões para elas mesmas, né? Então, se você consegue fazer isso, isso é construção, é criação de sabedoria, é uma criação de um tipo de riqueza humana. O caso do meu avô, que um dos quadros dele eu coloquei aqui no slide, né? Ele, aos 80 anos, começou a pintar. Então, ele queria tocar as pessoas, ele não queria mostrar que ele era habilidoso com o pincel. Ele queria que as obras dele, pode deixar lá, por favor, queria que as obras dele tocassem as pessoas, né? Então, esse quadro mostra, é só para tocar. Ele fazia exposições, ele não estava nem um pouco preocupado se tinha crítica ao jeito que ele pintava ou não, né? Ele gostava desses abstratos. E aí, melhores relacionamentos. Tem um estudo muito famoso de Harvard, que é um estudo que levou várias décadas, né, para ser concluído, e ainda tem andamento, que mostra que as pessoas são mais felizes quando elas têm bons relacionamentos, né? Então, a felicidade está relacionada
a qualidade dos seus relacionamentos. E é um estudo que, até coloquei a citação aqui, quem quiser ver, porque ele levou 80 anos esse estudo. É um estudo contínuo para chegar a essa conclusão, quer dizer, não tem nada mais definitivo em relação ao que é felicidade do que construir bons relacionamentos. Aí a gente vê, quem gosta de biografia, né? A biografia do Steve Jobs, que tinham dificuldades de relacionamento nítidas, né? E o Bill Gates, que toca as pessoas através de suas obras de caridade, enfim, que ele faz pelo mundo aí. São posturas completamente diferentes de como você constrói legado. Né? E, finalmente, né, a sua idade não importa, a gente vive no presente. Não é? Todo mundo, não importa se eu tenho 50 anos ou 60, todo mundo está vivendo no aqui e agora. Esse é o momento que a gente vive. Então, o que a gente precisa fazer é criar o espaço e acreditar que é possível fazer a mudança, evitar se cercar de falsas esperanças, falsas seguranças, né? Então a gente cria um monte de falsas seguranças, coisas que... Então, por exemplo, a pessoa contrata o melhor seguro de saúde, mas se alimenta mal, não faz exercício e fuma. Não adianta, isso é uma falsa segurança, eu tenho o melhor plano de saúde, né? Então a gente tem que se cercar, abraçar a incerteza e não se cercar de inseguranças falsas, porque poucas coisas são controláveis na vida. E a carreira é uma delas, a gente tem muito pouco controle sobre elas. Então, buscar as seguranças que são bases sólidas, o conhecimento, os relacionamentos, o propósito, né? Isso vai te dar uma segurança verdadeira, né? E qual é o melhor momento para começar? Se a gente vive no presente, o melhor momento para começar é agora, né? Não esperar para depois ou esperar o momento certo. Começa agora, mesmo que seja em paralelo. No livro eu conto a minha própria história de transição, que eu fazia, eu trabalhava numa empresa em outro estado e eu trabalhava o dia todo nessa empresa e à noite eu trabalhava na minha empresa, no meu empreendimento pessoal que eu estava montando naquele momento e fiquei por quase 2 anos fazendo isso. Chegou um momento que eu conto isso, é com vergonha que eu conto isso, porque eu tive que dar um perdido lá no meu chefe. Eu disse que eu estava em São Paulo, eu falei para o pessoal de lá que eu estava, de Santa Catarina que eu estava aqui, falei para o pessoal daqui que eu estava lá e tal, e fui fechar um contrato num cliente que foi meu primeiro cliente. Aí eu estou lá na recepção dessa empresa, desse prédio onde fica essa empresa que foi meu primeiro cliente, eu escutei a voz do meu diretor, passando com o pessoal de marketing, e ele tinha um sotaque argentino muito peculiar. Eu identifiquei que era ele, me escondi atrás de uma planta de plástico. Eles passaram e ninguém pegou, né? Ninguém me pegou. Eu falei, eu não vou ser descoberto aqui, eu preciso fechar esse contrato hoje. E aí, quando eu voltei para o balcão ali, a menina do balcão da recepção falou assim, o que aconteceu, moço? Você se escondeu aí? Eu falei, é que eu tenho 2 trabalhos, esse aqui era o meu outro chefe, ele não sabe que eu estou aqui. Eu falei, eu também, você quer comprar Avon? Aí a gente deu risada, tá? E nesse dia que eu assinei o contrato com a minha empresa. Então, se eu ficasse esperando sair da empresa para montar o meu negócio, para ter todas as condições perfeitas, nada ia ter acontecido. Então, é isso que eu falo, o melhor momento é agora. E, finalmente, depois de uma certa idade, né, é muito fácil a gente não ser positivo, né? A gente se entregar ao pessimismo. A gente tem dor, a gente tem um monte de doença, a gente tem um monte de coisas que fazem com que a gente seja menos otimista, menos positivo. Então é importante a gente se policiar e olhar para isso quando a nossa fala não está positiva, quando a gente não está positivo em relação às nossas metas, que isso é uma barreira para a gente chegar. A gente está colocando barreiras para a gente chegar nos nossos objetivos. E ser proativo. Ser proativo significa, mesmo que a oportunidade não exista, a gente buscar cavar essa oportunidade, construir essa oportunidade para chegar lá. Mesmo que no passado você tenha tido muito sucesso por exemplo, você pode ter sido um grande executivo e todos os empregos foram apresentados para você numa bandeja. Hoje está difícil. Então, se você continuar agindo da mesma maneira como você agia, esperando chegar ao emprego ideal, a carreira ideal, sim, nada vai acontecer. Então, seja positivo, seja proativo. Essa é a dica final aí, e as outras estão lá no nosso livro.
Ótimo. Bom, professor, então vamos para as perguntas, né? Que ainda temos algumas perguntas aqui. Se você ainda não enviou a sua, dá tempo, então corre lá no nosso chat, envia a sua pergunta para o professor D'Andrea. Olha, a Juliana, ela abordou a seguinte questão: como promover a aquisição de comportamentos que representem os fatores de proteção para a vivência de uma vida pós-carreira saudável e ativa? Como que a gente promove esses comportamentos, né? Uma das maneiras, primeiro a informação. As pessoas precisam saber que comportamentos são esses, né? Eu acho que não só essa obra, né, mas tem outras obras também que são interessantes. Elas podem dar um pouco desses caminhos de comportamentos que devem ser estimulados. O segundo é através das empresas e organizações, né? Desde organizações da iniciativa privada até governos, entendendo que se manter ativo é algo que aumenta a expectativa de vida. Isso tem vários estudos que mostram isso, que aumenta a qualidade de vida a partir de uma certa idade. A gente deve sim promover uma vida ativa profissionalmente após uma certa idade. E isso, para que isso aconteça, precisa ter todo um esquema, né? Dentro das instituições com as quais a gente se relaciona profissionalmente para que aconteça. O RH das empresas é fundamental nesse sentido. Mas a gente também, por exemplo, eu dou uma sugestão no livro, hoje no Brasil, principalmente, períodos sabáticos são um tabu, né? As empresas têm dificuldade com profissionais que querem tirar um sabático, né? O sabático é uma oportunidade extraordinária, a gente fala sobre isso no livro, das pessoas testarem novas carreiras, de conseguirem novos conhecimentos. Novas experiências. E até mesmo se reenergizar, recarregar as baterias, né, para aquele trabalho que ela está naquele momento. E isso não devia ser visto como um tabu, isso devia ser incorporado nas políticas das empresas e também nas políticas de governo, né? Não devia ter por que considerar que o sabático automaticamente é um desengajamento, uma perda de motivação, de foco na carreira. Então tem muitas dicas interessantes aí que a gente pode usar para promover esse tipo de mudança junto às instituições. Eu vou juntar aqui duas perguntas da Thalita, ela é farmacêutica, e do Anderson, que é professor. Basicamente, a pergunta deles é a mesma. Eles querem saber se, nesse processo de reinvenção, quais carreiras sugeridas, se o concurso público, de repente, seria uma boa oportunidade, uma boa ideia. Sem a gente dúvida. acabou não abordando ainda a questão do concurso público. Enfim, não existe apenas o empreendedorismo. Claro. Concurso público, sem dúvida, é uma das principais opções, porque ele é, de certa forma, justo, né? Você estuda e você se prepara e você tem a chance na mesma medida que os demais, sem os vieses e preconceitos e estereótipos que um recrutador de empresa poderia ter. Então, concurso público, de verdade, é uma das grandes opções. Pena que tem tão pouca opção, tem tão pouca oferta de vagas públicas para que você se reinvente nela, né? Mas, à medida em que isso aconteça, é uma das principais opções aí para quem tem e gosta de trabalhar, né? Tem capacidade, condições e gosta de trabalhar no setor público e gosta de estudar, perdão, né? Porque vai demandar bastante estudo. A Thelma, ela diz o seguinte: saudações. A docência é uma atividade tão envolvente que tenho visto colegas se aposentarem após 30 anos de trabalho e não conseguirem parar de trabalhar como professores. Com a experiência docente tão rica, como ela pode ser colocada à disposição no mercado de trabalho? Fantástico. Tem uma das autoras que eu me baseei, né, para essa obra, ela estudou transição de carreira de pessoas que se tornaram professores universitários depois da carreira principal. E é, de fato, a principal transição que se faz para essa fase da vida. Por quê? Porque a gente já tem conhecimento, tem conteúdo, tem conhecimento e habilidades interpessoais que são fundamentais e a gente tem discernimento sobre o que é importante naquela profissão, né? Então, a docência é talvez uma das opções mais interessantes para quem quer se manter ativo e realmente você consegue até uma idade bem avançada continuar dando aula e pesquisando, produzindo conhecimento. Uma das pessoas que eu entrevistei para esse livro é um professor de uma universidade e ele não é brasileiro, né? Mas ele é músico, ele toca jazz.
Ele já tinha mais de 70 anos e eu falo assim, e aí? Né, o que você já fazia uma década que ele era professor, e aí, o que você vai fazer depois de ser professor? Ele parou para pensar e falou, eu gosto de tocar jazz, eu toco saxofone, e eu acho que se eu quiser continuar tocando com a minha banda, eu preciso treinar mais. E aí eu entendi que também, além da profissão de docente, você também tem muitos outros caminhos para criar beleza, melhores relacionamentos e sabedoria. Né? Uma vez que você já tem a questão financeira equacionada, tem muitas possibilidades. Temos também a pergunta do Jauri, acredito que seja assim que se pronuncia o nome dele. Ele é advogado e ele pergunta o seguinte: quais seriam as principais ações e estratégias a serem implementadas por quem deseja se restabelecer profissionalmente após 10, 15 anos de atuação profissional? Investir em parcerias ou especialização diária? Isso é uma boa pergunta, né? Investir em parcerias, sem dúvida. Investir em parcerias, aumentar o seu networking, adquirir conhecimentos que são práticos, né? Essa seria uma primeira opção. A especialização, ela é ótima, mas pode levar muito tempo para você conseguir todo o conhecimento para ser um profissional extremamente especializado. Eu falo isso, eu sempre tomo esse risco, né, de dizer, olha, para mim, né, uma opinião pessoal, se você tem 55, 60 anos e vai se especializar em alguma coisa, você vai levar algum tempo para chegar naquele momento onde você é um profissional extremamente especializado. Você tem esse tempo, então é melhor investir em parcerias, é melhor fazer cursos de curta duração, experimentar na prática e, em paralelo, continuar estudando, claro, continuar se especializando em paralelo, mas não eleger a especialização como um único caminho, né? É claro que tem muitos casos da pessoa que foi ser médico depois dos 50 e são casos raros, né? E tá tudo certo com isso, não tem nenhum problema com isso. Mas o risco é muito grande, você chegar lá na frente, aí você tem, depois de 10 anos investindo para se especializar, é que você começa a colher os frutos. A Evanise, ela é professora no Rio de Janeiro e ela pergunta o seguinte: como sair das ideias para a prática, já estando capacitado tecnicamente para o que se quer? Muito bom, né? Evanise, né? Know how, know why, né? E know whom, né? Então, se você já está capacitado, você já tem o know-how. Só falta saber, e você já quer aquilo, só falta ter as pessoas. Então, o seu próximo passo, certamente, é buscar os contatos, o networking, o relacionamento com pessoas do setor onde você está especializado. É claro que, quando a gente fala do Rio de Janeiro, não é? Isso. Às vezes o mercado do Rio é pequeno para uma determinada profissão. Então, isso pode envolver mudança de estado, mudança de cidade, pode envolver viagens e para construir esse relacionamento. Então, procura olhar por esse ângulo que eu acho que você vai, se você colocar esse foco, essa meta de desenvolver os relacionamentos necessários, isso vai te ajudar mais. Às vezes, se é possível, desenvolver online esses relacionamentos, também é uma alternativa. Tem muita gente que se relaciona com professores internacionais, com profissionais de outros países, totalmente online, quer dizer, sem precisar sair de casa, porque o mercado em si não existe aqui. Nós vamos para a última pergunta, professor. Me pedi aqui só um minutinho. Reinventando, é da Érica, ela é professora na Bahia. Okay. Ela diz o seguinte: reinventando-se depois dos 40. Porque nessa fase, aliás, ela pergunta, né? Por que nessa fase progredir na carreira parece ser tão lento quando comparado aos 30 anos? Ela diz o seguinte: no meu caso, sinto estar acumulando bastante experiência e maturidade, mas aonde trabalho há 9 anos, nunca tive progressão, nem de cargo, nem de salário. Apesar de quase sempre fazer entregas com excelência. Será que é hora de buscar uma nova oportunidade? Esse é um bom indicador, né? Você está há muito tempo na mesma profissão e você faz as coisas direito, mas não progride. Então, pode ser que realmente seja um momento de pensar em uma outra carreira. Aos 40, claro que quando a gente começa a nossa carreira, a velocidade de progressão é maior, né? Depois ela vai diminuindo, né? E aí você vai tendo mais transições laterais para posições que são semelhantes, mas em outras áreas. E isso é bem comum, não só para você, para todo mundo.
Mas, de verdade, se você está há 9 anos na mesma posição, ganhando a mesma coisa, e isso já não está mais sendo oferecendo um desafio para você, então pode ser sim que seja um momento de começar a construir a sua carreira B, né? Sua pós-carreira, sua carreira bônus, né? Enquanto você ainda tem essa carreira e enquanto você ainda está nela, sem dúvida, esse é um bom indicador. Professor, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigado. E gostaria de pedir um último recado para os nossos telespectadores. Bom, eu acho que para fechar, eu sempre foi o tema desse meu último slide, né? A gente procurar se manter positivo em relação a essas dificuldades. O Brasil, nesse momento, passa, e se essa apresentação acontecesse em qualquer outro momento, valeria também. O Brasil passa por instabilidades, sempre passou e sempre vai passar, né? Cabe a nós driblar essas dificuldades. A gente tem que se manter positivo para fazer isso funcionar, para convencer os outros, mas procure sim um apoio das pessoas que você gosta, das pessoas que gostam de você, para poder debater e usar essas pessoas como um espelho para suas ideias, sem medo de se comprometer. Olha, eu gostaria de fazer isso, o que você acha disso? Peça opinião, mantenha essa mente positiva de que é possível fazer uma transição de carreira independentemente da idade e seja proativo. Se a oportunidade não se apresenta para você, você vai atrás da oportunidade, mesmo que isso signifique um esforço adicional. É importante a gente saber o quanto que a gente está disposto a investir do nosso próprio esforço para poder fazer essa transição. Sem esforço ela não vai acontecer, e então a gente sabe que a gente vai ter que abrir mão talvez de um churrasco de fim de semana, talvez de algumas horas de sono, talvez de uns horários de almoço que a gente estaria mais tranquilo para estudar, para buscar outras oportunidades, para desenvolver o nosso plano de negócios, para estudar para um concurso, para conhecer pessoas novas, e isso é fundamental. Teste as suas novas habilidades, teste na prática, experimente, brinque com as suas possíveis carreiras, e aí você pode escolher aquela que é melhor para você. Ótimo. Vou passar alguns recadinhos aqui. Na verdade, o bate-papo foi incrível, com certeza foi muito esclarecedor, deu para a gente ter uma ideia bastante abrangente sobre o assunto, sobre as transições de carreira, sobre carreira bônus. E se você se interessou sobre o assunto, o livro do professor Rafael D'Andrea já está disponível no nosso site, grupogem.com.br. E aproveite, porque nessa semana, né, a gente começou sexta-feira passada, mas até essa sexta-feira a gente tem a nossa Black Week, então você pode adquirir o livro dele com um desconto super especial. Bom, muito obrigado. Eu espero todos no lançamento, dia 3. Com certeza, no dia 3 de dezembro nós teremos um lançamento do livro na Martins Fontes da Paulista, às 18h30. Estamos aguardando vocês por lá. Também vale a pena a gente ressaltar aqui para que você, caso se interesse sobre os assuntos que a gente tratou aqui, sobre negócios e gestão, acessar o nosso blog, o blog gemnegociosegestão.com.br, que lá a gente traz não só assuntos sobre empreendedorismo, transição de carreira, contabilidade, a gente também aborda diversos assuntos da área contábil, das áreas mais diversas possíveis, focadas em carreira e focadas em negócios. Também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, nós temos LinkedIn, Instagram, Facebook, é só você procurar por Gem Negócios e Gestão. Em todos eles você vai conseguir achar a gente por lá. Legal. Obrigado, Melissa. Professor, obrigado pela presença. Foi uma honra receber você aqui. E aguardamos para os próximos, né? Com certeza. Obrigada a todos que nos acompanharam. Tenha uma boa tarde. Boa tarde.